Vamos replantar esse chifre de veado na tábua? O primeiro passo, você escolhe a tábua da tua preferência, daí você vai precisar de esfagno. Coloca o esfagno na tábua. Lembrando que você precisa dar uma umedecida para você poder trabalhar melhor com o esfagno. Vamos dar uma limpada, né, uma retirada aqui. Tirou o excesso do substrato. Tô fixando ele na tábua com essa linha de nylon. Com o tempo, quando ele se fixar por só, você pode retirar a linha de nylon, tá? Gente, o meu chifre de veado ficou assim, eu coloquei esse, coloquei atrás também, tá? Coloquei dois para que com o tempo fique bem bonito, bem fechado. Então agora é só aguardar, né? E conforme vai passando o tempo, eu vou estar mostrando o desenvolvimento dela para vocês. É isso. Ah, eu ia me esquecendo. Vamos verdejar.